pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando agora mais um episódio do Conexão Ágape Podcast. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Geisiane Lemes e sempre trago aqui um convidado, uma convidada especial para trazer alguma história edificante, para trazer um testemunho de vida, e hoje também não seria diferente. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero fazer um convite para você. Se inscreva aqui no nosso canal, já clica aí no sininho para você receber as notificações de toda vez que a gente tiver um episódio novo. E você também pode acompanhar as nossas redes sociais, @Conexão Ágape Podcast. Lá a gente sempre divulga os cortes, os bastidores, as fotos, tudo que rolou por aqui, e você também fica sabendo quem será o próximo ou a próxima convidada. E a história de hoje nós vamos falar sobre a realização de um sonho, uma história de determinação e uma história também de muita superação. Então, eu já convido você a compartilhar esse vídeo aí para o seu amigo, para sua amiga, manda nos grupos do WhatsApp, que eu tenho certeza, se você assistir até o final, a sua vida será muito edificada com a história de hoje que nós vamos contar. Então, seja muito bem-vinda, Ana Vitória, nossa convidada de hoje, pela primeira vez no podcast e pela primeira vez também aqui que a gente entrevista uma jovem. Ana Vitória tem 19 anos e vai contar aqui um pouquinho como foi a sua trajetória para ela conseguir passar no curso de medicina, que era um sonho de criança, né, Ana Vitória? Sim, mas depois você conta mais detalhes. Quero te desejar boas-vindas, seja bem-vinda e que você venha sempre que puder trazer umas novidades aqui pra gente. Com certeza, obrigada. Eu agradeço pelo convite. Estou muito honrada de fazer parte desse episódio e poder ajudar pessoas que também estão atrás do sonho delas. É isso aí. Ana, você conseguiu realizar esse sonho, passou recentemente para o curso de medicina. A gente sabe que é um curso muito disputado, que precisa de ter muita dedicação. E o que faz, né, a Ana hoje está aqui contando o testemunho dela? Ela é muito jovem, né? A gente vê que hoje em dia a juventude está um pouco mudada com relação ao universo virtual, né? Mas só que você tem um histórico aqui para contar para a gente dessa persistência, né? Porque você tem esse sonho desde criança. Você acredita que pelo fato também de você ser criado em um lar cristão, ter o apoio dos pais, foi algo fundamental, a fé, para você seguir aí no rumo do seu sonho? Com certeza, eu acredito que na época do vestibular, quem está passando por isso sabe o quão é difícil, o quão é complicado, o quão a gente duvida de nós mesmos, dos nossos sonhos, da nossa capacidade. Então, assim, quando a gente tem o apoio da nossa família, principalmente de Deus, para nos lembrar os propósitos que nós temos na nossa vida, isso é com certeza fundamental e foi fundamental na minha história, com certeza. E quando que foi que você teve esse sonho acendido no seu coração? Porque a gente, quando é criança, a gente idealiza muitas coisas, né? Eu já quis ser modelo, aí quando eu vi, eu falei, graças a Deus não fui. Já eu lembro que eu queria ser professora, porque o meu pai dava aula, eu achava lindo ele corrigir provas, né? Então a gente tem algumas afinidades, alguns conhecimentos que a gente vai tendo quando criança, e aí vai despertando um desejo por algo. Mas quando que você teve essa... Sua mãe recentemente até fez uma publicação, né, de você criança, com uma seringa, né, dando uma injeção na boneca, e uma foto de você já agora, é o dia do jaleco, né? Cerimônia do jaleco. Sim. Cerimônia do jaleco. Então, assim, isso mostra que você desde criança já tem um indício de que gostaria de ser médica. Mas quando que foi que você, Ana Vitória, teve essa chama acesa dentro de você, que você falou, não, é isso mesmo que eu quero? Então, eu acho que eu tinha 11 anos. Quando as pessoas me perguntam sobre isso, inclusive no meu primeiro dia de aula, a professora perguntou pra gente, né, por que a gente escolheu a medicina e quando que isso aconteceu. Eu não sei exatamente o momento, assim, porque tem pessoas que já sabem, tiveram uma experiência com algum familiar, algo assim. No meu caso, eu não sei, simplesmente esse desejo surgiu no meu coração de uma forma muito forte quando eu tinha 11 anos de idade. Eu virei para os meus pais e falei, eu quero ser médica, eu vou ser médica. E geralmente quando a gente é criança, a gente muda nossos sonhos, mas graças a Deus isso permaneceu, que prova que isso não veio de mim, veio dele, né? Uhum. E quando você contou para os seus pais, qual foi a reação deles? Acharam que seria somente mais uma coisa de criança, ou eles realmente viram em você que isso era algo que estava ali como uma confirmação mesmo?
Os meus pais, eles sempre me apoiaram muito, graças a Deus, assim. Eu sempre tive muito o apoio deles. Então, quando eu falei pra eles que eu queria ser médica, obviamente, como todo pai e toda mãe, ficaram muito felizes. Eu acho que muitos pais sonham em um filho poder fazer uma carreira de sucesso, e a medicina com certeza proporciona isso. Então, eles ficaram muito felizes, muito animados. Mas, assim, no começo não deram muito bola, porque eles achavam que eu podia mudar, né? Assim, ficaram felizes, Sim. mas falaram, se você mudar, não tem problema, a gente te apoia. Nunca te pressionaram pra isso, né? Então, sempre me apoiaram e ficaram muito felizes. E aí, ao longo do tempo, eu fui continuando com esse sonho, vieram as incertezas, vieram o vestibular, e eles estiveram sempre do meu lado, me apoiando e me lembrando que eu ia conseguir. Você chegou a ter alguma confirmação de Deus referente a esse sonho? Assim, Deus sempre falava comigo nos momentos em que eu não acreditava que eu ia conseguir, né? Que aconteceu mais no ano passado, assim, que era o ano do meu vestibular, eu tava fazendo cursinho, então muitas vezes você olha para os conteúdos, olha para a prova, se aproximando e você não se sente capaz. E eu orava muito durante o meu processo, e aí teve uma vez que eu tava orando, assim, e aí eu fui pro cursinho. E aí eu tava tendo aula, assim, e uma amiga minha me mandou uma mensagem no WhatsApp, um áudio, assim, de uns 6 minutos. Eu falei, vixe, o que será que aconteceu? Já fiquei com medo. Fui pro banheiro do cursinho escutar. E aí ela leu aquela passagem pra mim, que é aquela passagem de Pedro, onde Pedro, ele vai andar sobre as águas. E aí, no meio do caminho, ele meio que afoga ali, porque ele acaba perdendo um pouco da fé de que ele ia conseguir chegar até Jesus, e Jesus estava chamando ele. E a minha amiga, ela virou pra mim e falou bem assim, Ana Vitória, essa passagem eu li ela e Deus colocou no meu coração que eu precisava lembrar você dela. Porque ele diz pra você hoje, todos os dias, que você é capaz, que se ele te chamou, você vai conseguir atravessar, Amém. Você vai conseguir andar sobre as águas. E se ele colocou você no lugar que você tá, se ele colocou o sonho no seu coração, é porque ele vai te ajudar a chegar nisso. Eu lembro que eu chorei muito, muito, muito. E foi uma confirmação em meio a um período em que estava se aproximando da prova e eu estava sentindo que não ia conseguir, né? Sim. Essa incerteza é algo muito comum, né, Ana, das pessoas que estão nessa fase, ou seja, de concurso, ou seja, para passar no vestibular. Porque é onde a gente, parece que tudo aquilo que a gente tentou, buscou, parece que ainda é pouco, né? Sim. Porque a concorrência é muito grande, então você tinha isso também, né? Com essa questão da concorrência, que era muitas pessoas, né? Para passar no vestibular, mas você ao mesmo tempo tinha esse suporte, esse apoio. E como que Deus é maravilhoso, né? Quando a gente está fraco, quando a gente está desacreditando, isso é uma prova de que o sonho que estava no seu coração realmente era um sonho de Deus, né, que ele sustentou até o fim, vai sustentar até o fim, né? E o que é interessante da Ana, gente? Porque a Ana, você sempre estudou em escola pública? Sim. Sempre e você sempre foi boa aluna. Graças a Deus. Conta um pouquinho como foi essa sua trajetória. Foi o ano passado que você recebeu um reconhecimento na sua escola como melhor aluna? Sim, eu fui, né, recebi a medalha de melhor aluna do meu ano em 2022, quando eu estava no segundo ano, e em 2023, ano passado. 2 anos consecutivos. Eu sempre fui uma pessoa que levei muito a sério o estudo. Amém. Talvez porque eu tinha um sonho que era bem ambicioso para minha realidade, né? Porque eu sempre estudei em escola pública. A minha família, assim, ela é humilde de condição, então a gente não teria condições de pagar uma faculdade ou pagar um cursinho por muito tempo. Então eu sempre soube que eu precisaria me esforçar 10 vezes mais que muitas pessoas que têm uma condição, que têm uma base boa financeiramente. Então eu sempre fui muito esforçada na escola, sempre levei muito a sério. Os meus pais ficavam preocupados comigo. Então, tem gente que fala, ai, meu pai e minha mãe me pressionam muito pra escola. Meu pai e minha mãe nunca me pressionaram, na verdade, eu sempre me pressionei sozinha, né? Então, sempre me cobrei muito. E eles estavam ali mais pra falar, na Vitória, calma, respira, vai dar tudo certo. Porque eu levo muito a sério mesmo. Uhum. Então, assim, ano passado foi um ano, assim, que eu só intensifiquei o que eu já tinha, né? Que é sempre levar muito a sério a minha rotina de estudo, a escola, as aulas. Eu sempre fui muito apaixonada pelo conhecimento. Então, assim, não apenas por cobrança, mas porque eu sempre gostei de aprender. Então, eu sentia muita alegria em estar aprendendo conteúdo novo, em saber que eu sabia falar sobre um assunto. Então, pra mim, sempre foi muito bom.
Que bom. E seus pais, então, foram só orgulhos, né? E você tem noção de como você pode influenciar as pessoas, né, Ana, com essa sua determinação, igual você disse. Sempre, não é porque você era de escola pública que você poderia se sentir, não sou capaz de passar. Pelo contrário, hoje em dia, as escolas públicas, primeiro lugar, elas tem muita escola boa, mas como você falou, partiu muito de você, da sua força de vontade, do seu empenho e da sua dedicação. Então, prova que não é o lugar que faz o aluno, é o aluno que aproveita as oportunidades para ele ser melhor. E como que suas amigas, seus amigos passaram a te ver depois que você foi reconhecida como melhor aluna? Ah, sim, os meus amigos ficaram muito felizes. Eu fiquei surpresa, confesso, porque assim, sempre me esforcei, né? Mas assim. Mas não era o seu foco, né? Exato, não era assim. Ganhar esse tipo de reconhecimento. Eu queria passar na faculdade. Então, eles ficaram muito felizes, meus amigos que me acompanham, que estavam sempre do meu lado, porque eles percebem o quanto era o meu esforço, então ficaram muito felizes, me apoiaram, os meus pais ficaram muito orgulhosos. A medalha que eu ganhei em 2022, minha mãe tem lá no rack da sala, assim, você entra lá, você já vê. Então, orgulho. Todo mundo, assim, que tá perto de mim ficou muito feliz, me apoiou muito, eu tava meio desacreditada, mas depois as pessoas viravam pra mim e falavam, Vitória, mas eu sempre acreditei que você ia conseguir. E nem você se via dessa forma, né? Sim, exatamente. Então, o primeiro passo, Ana Vitória, eu acredito que para acreditar no sonho da gente é dedicar esse sonho, né? Igual você foi. Porque você poderia ter esse sonho e ter deixado ele na gaveta. Quando Deus quiser, isso vai acontecer. Pelo contrário, né? Você fez de cada oportunidade um momento para você aprender, para você crescer e valorizar aquilo que você estava vivendo no momento, né? Você é filha mais velha, né? Vocês são 3 irmãos, né? Isso. E seus pais são maravilhosos também, né? A pastora Sumaia, o pastor Eliel. Você vem dentro de um lar cristão. Como foi, durante esse período, você sustentar a sua fé? Porque você teve uma dedicação muito forte, né? Conta um pouquinho como foi esse processo de estudo. Porque eu creio que se durante o ensino médio você se cobrava muito, imagina quando você falou assim, não, vai chegar o dia de eu fazer a inscrição, eu tenho que estar preparada. Com certeza. Acho que não é nem no dia da prova, no dia da inscrição eu tenho que estar preparada. Exato. Assim, vir de uma realidade cristã, eu acho que foi a minha salvação. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, me cobro muito. Então, assim, o peso que eu carrego nos meus ombros sempre foi muito pesado. Então, vir de uma realidade cristã, onde você sabe que todas as suas forças, elas são renovadas em Jesus todos os dias, foi a minha salvação, sabe? O lar que eu cresci, a família com que eu cresci, os ensinamentos que eu recebi e ter Deus ao meu lado sempre foi o que me fez chegar nos lugares onde eu estou hoje. A minha faculdade, as minhas boas notas, tudo isso eu dedico a Deus, porque realmente eu sei que foi Ele que me acompanha durante todo o tempo. Então, eu lido muito bem com isso. Obviamente que em alguns momentos, quando a gente está ali passando pela pressão do vestibular, a gente duvida um pouco, mas jamais duvidei da minha fé e dos lugares que Deus me levaria. Eu duvidava da minha capacidade de merecer os planos de Deus, mas que Ele me levaria a lugares, eu jamais duvidei, e foi o que me salvou em vários momentos, porque quando a gente está estudando, quem faz vestibular, quem está passando por isso sabe o quão é difícil e o quanto muitas vezes a gente é engolido pela competição, a gente olha as outras pessoas e a gente se compara. E então, Deus ter estado ao meu lado em todo momento, assim, foi muito importante. Muitas vezes, quando eu estava me sentindo insuficiente, eu orava, entregava os meus estudos, entregava aquela aula que eu ia assistir naquele dia nas mãos de Deus. No dia que eu fui fazer a prova, antes mesmo de eu abrir e começar a fazer ela, eu comecei a orar, principalmente no segundo dia, e falei, Deus, essa prova é do Senhor. Que o Senhor faça ela junto comigo, eu entrego ela aqui, e o que for para acontecer vai ser do Senhor, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com glória minha própria. Então, graças a Deus, deu tudo certo, e eu dedico isso totalmente a Ele, assim. Que bom, amém. E Deus é fiel, né, Ana? Porque eu falo que eu acredito que Deus tem todo o propósito que Deus tem na vida, na nossa vida, das pessoas, Ele nos dá a direção. Deus, ele vai fazer a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte, foi o que você fez. E esses bastidores dos seus estudos, o que rolou? Rolou muitas lágrimas, muita ansiedade, você chegou ao ponto assim, de não querer mais conviver com ninguém, porque eu acredito que é uma dedicação muito intensa, né? Você tem que ficar afastada
dos amigos, você teve que ficar afastada muitas vezes até de comemorações de famílias, porque é uma separação, né? É uma renúncia por um período. Como foi para você, jovem, né? Porque hoje você tem 19, mas para você jovem, você se sentiu pressionada? Conta um pouquinho esses bastidores, que eu acredito ser interessante, porque talvez você está assistindo e você está com um sonho amortecido, acreditando que não vai mais dar certo, acreditando que não é mais para você. Mas hoje a Ana está aqui para contar o testemunho dela e ser inspiração na sua vida, de que você também pode voltar a sonhar, independente da idade que você tenha. Se você está dedicando, se você acredita nesse sonho, né, Ana? Sim, com certeza. Foi um caos. As pessoas, eu acredito muito assim, quando a gente passa, as pessoas passam a ver a gente, assim, colocar a gente num pedestal de inteligência muito grande, mas assim, durante o processo, só a gente sabe, só a nossa família sabe o quanto foi difícil, o quanto foi caótico. Eu, assim, tinha muito... eu chorava muito, inclusive o pessoal do meu cursinho sabe que eu chorava muito pós-aula de química. Eu nunca tive muita facilidade com essa matéria em específico. O meu professor, ele lutou muito comigo, porque eu me sentia insuficiente. Eu ia pra aula dele, assim, totalmente desacreditada, desesperada, já achando que eu não ia entender. Nem sabia o conteúdo, nem tinha visto a aula e falava, não vou entender. Então, assim, foi um período em que foi difícil, assim, foi complicado, mas poderia ter sido pior, eu acredito, emocionalmente. Eu tenho ansiedade, né? Então, em 2022 eu tinha muitas crises. E em 2023, quando começou o ano, eu falei, Deus, me ajuda. Eu já estava fazendo terapia, né? Porque, enfim, eu recomendo, inclusive, para quem tá nesse período de vestibular, fazer terapia. Mas só que não só isso eu não estava achando o suficiente. Então, eu, a partir daquele momento, tomei um passo de coragem e comecei a orar. E falei, Deus, por favor, me ajuda a vencer essa ansiedade, porque isso tá me atrapalhando. No dia da prova, isso com certeza vai me atrapalhar. Então, eu comecei a orar, a entregar isso nas mãos de Deus. E, aos poucos, Ele foi me curando disso, me ajudando, me auxiliando. Muitas vezes, quando eu fazia simulado, tinha a provinha do curso, da escola, as aulas, é realmente uma rotina muito puxada. Então, assim, os bastidores foram muito choro, muita luta, mas eu tive muito apoio da minha família, muito apoio de Deus e dos meus amigos. Amém. Isso é um fator muito importante, né? No momento que você está numa fase de renúncia, de dedicação, ter esse apoio da família. Seus pais foram maravilhosos nesse sentido, de compreensão, né? Porque é um período que a família sofre junto. Você tem um irmão, né? Quantos anos que ele tem? Ele tem 16. 16, aí tem uma irmã caçula. Então, toda a família, vocês são em 5 em casa. Então, toda a família apoiando o seu sonho, isso daí é maravilhoso, né? Sim, com o que para você foi mais barreira? Que você falou assim, essa é a principal barreira que eu tive que passar. Eu acho que era a minha ansiedade. Glória a Deus que passou. Exato. Era o que me atrapalhava no período da prova. Eu acho que muitos vestibulandos, eles lidam com isso. Às vezes a gente sabe o conteúdo. A gente sabe escrever aquela redação, a gente sabe fazer aquela conta, a gente sabe responder aquela questão. Só que a gente tá tão nervoso, porque, gente, imagina, é uma prova, 2 dias do seu ano inteiro. Você passou o ano inteiro estudando pra fazer uma prova em 2 dias. Você fica 5 horas sentada numa cadeira e aquilo vai decidir o seu próximo ano inteiro. Então, assim, é um peso muito grande que a gente carrega e no dia da prova isso se intensifica muito. Você fica muito nervoso, porque o dia pelo qual você esperou o ano inteiro chegou. Então, assim, com certeza era a minha ansiedade, era a barreira que... No dia da prova, principalmente, você fica muito nervoso. E aí, se você tem alguma coisa como ansiedade ou tem algum quadro clínico, você com certeza tá em desvantagem ali, porque no dia da prova você vai ficar nervoso. Então, era a barreira que eu precisava enfrentar. E foi o que eu coloquei em oração. Falar, Deus, não deixa eu pirar no dia da prova, não deixa, porque eu preciso colocar meus conhecimentos e até porque você se preparou, né? Com Uma certeza. coisa é você não se preparar e contar com a ajuda de Deus na hora. Deus não tem nada a ver com isso. Exatamente. A minha oração era só pra Deus, por favor, deixa eu conseguir depositar os meus conhecimentos, porque o nervosismo ele atrapalha você a conseguir fazer a prova com que você ganhou de bagagem. E não era isso que eu queria sair daquela prova sabendo que eu pude fazer o meu melhor e que nada me atrapalhou nisso. E como que você saiu da prova? Destruída, gente.
Eu já vi muitos depoimentos de pessoas que passaram e todo mundo é unânime em dizer que ninguém saiu com a certeza que tinha passado. Eu não saí com a certeza que tinha passado. Pelo contrário, eu falei, não, vamos pro cursinho próximo ano, né? Assim, eu tava feliz, principalmente no primeiro dia, eu fiquei um pouco nervosa, e aí é questão de tempo, eu saí um pouco abalada, mas eu tava com esperança. Falei, não, no segundo dia eu vou dar tudo de mim. E aí, no segundo dia, eu fiz a oração que eu falei, de entregar a prova pra Deus. E assim, foi um dia muito bom, gente. Nossa, eu consegui fazer a prova toda, consegui olhar, consegui revisar. E aí, nesse dia, eu saí com um coração leve, que eu tinha feito o meu melhor. Que bom. Que eu sabia. Então, assim, não que eu tava com certeza que ia passar, mas Sim. que eu tinha feito o meu melhor, eu saí da prova. São etapas de ansiedades, né? É o pré, aí depois o pós, enquanto não sai o resultado, porque você não sabe se você realmente foi tudo bem na prova, né? Sim. E qual foi a sensação depois? Como que foi essa descoberta do resultado? Eu lembro Até da prova ao resultado, você conseguiu sossegar, ficar acalmada, ou você falou assim, não, já vou fazer matrícula pro próximo cursinho, porque eu não passei? Então, assim, depois que eu saí da prova, eu fiquei tranquila. Porque eu ainda tava tendo aula, então eu fui aproveitar o final do meu terceiro ano. Porque, ao contrário que muitas pessoas recomendam e falam, gente, eu acho que tem que sim aproveitar a escola, aproveitar seus amigos, obviamente com moderação e com muita responsabilidade. Então, assim, depois que tinha passado o meu dever principal daquele ano, que era fazer o Enem, eu relaxei, eu fui aproveitar as tradições que eu tinha de final de ano, fui treinar pra minha formatura. Então, assim, eu fiquei muito tranquila. Que bom. Não fiquei nervosa, já tinha orado. Não tinha mais o que fazer exato, também, né? Exato, já tinha feito a minha parte, agora era só esperar o que Deus tinha pra mim. Então, eu fiquei muito tranquila. Só pirei depois quando chegou a época de SISU, né? Que aí você vai colocar nota, aí você realmente fica nervoso. E aí, como que foi pra você descobrir? Quem que viu pra você? Foi você mesmo que viu? Foi eu. Você ficou de guarda? É uma história muito engraçada, porque eu tava... Quando eu via a nota, né? Porque primeiro sai a nota do Enem e depois você aplica pra faculdade e aí vai ser o resultado se você passou. Sim. Quando eu vi a nota, eu fiquei muito triste, eu chorei bastante, porque eu senti que eu não ia passar com aquela nota. Sim. A gente sabe que medicina é um curso muito concorrido, tem gente que abdica de anos da vida dessa pessoa pra poder passar, porque as notas são altas, até mesmo nas cotas. E aí, quando eu vi a minha nota, eu falei, eu não vou conseguir passar com essa nota, tem que ser realista. Então, imagina, você vê um sonho seu ser adiado ali na sua frente, você não pode fazer nada, assim. Então, eu fiquei muito triste, chorei bastante, eu tinha ligado pra minha mãe, meus pais não estavam em casa. Então, nesse dia, eu vi sozinha a minha nota, né? Aí, eu liguei pra eles, falei, mãe, me desculpa, eu não vou conseguir. Esse ano a gente vai ter que adiar. E aí eu comecei a chorar. E ela falou, não, tudo bem. Ela me deu um suporte. Ela e meu pai falaram que estariam comigo, que no próximo ano a gente conseguiria. Aí, sobre o dia que eu passei. Como eu tava desacreditada, né? Joguei minha nota lá no SISU e falei, vou jogar pra ver como que é, pra eu conhecer, mas não vou passar. Tanto é que, assim, quando eu passasse, eu tinha o sonho de gravar aqueles vídeos que a gente faz de reação. Sim, a reação dos pais. Exato, não fiz nada disso. Eu tava deitada, assim, na cama da minha mãe, sozinha. E aí tinha dado problema no SISU. E aí tava todo mundo o dia todo ansioso, esperando o resultado. E eu tava super tranquila, porque eu sabia que eu não ia passar. E aí, quando saiu de noite, eu tava sozinha no quarto, assim. Aí eu abri o site e quando eu vi, eu tinha passado. Aí eu fiquei... Como assim? Você confirmou se era seu nome mesmo? Não, eu atualizei o site umas 3 vezes, falei, deve estar dando algum problema, porque tava dando problema no SISU, teve gente que tinha passado e não tinha. Nossa. Aí eles arrumaram, só que eu falei, deve ter errado o meu de novo. E aí eu saí lá fora, assim, meus pais estavam lá fora, aí eu virei pra eles assim, falei, pai, mãe, eu passei. E aí eu comecei a chorar, comecei a tremer igual um pincher, porque eu não tava acreditando no que tava acontecendo comigo. Aí eu fui pesquisar meu nome no site da faculdade e, assim, não tava acreditando realmente. E tava lá na faculdade. A princípio era pra qual faculdade? Eu queria pra UFMT, né? Que eu sempre quis permanecer aqui em Cuiabá, perto da minha família. Mas eu passei na UFGD, né? Pelo SISU era a minha segunda opção, porque lá você pode colocar primeira e segunda de cursos diferentes ou de faculdades diferentes no mesmo curso. Eu fiz isso, eu coloquei medicina nos dois. Primeira opção, o UFMT, e segunda opção, o UFGD. Aí, quando você passa na sua segunda opção, automaticamente eles consideram a primeira. Sim. E aí, eu passei na segunda. Fiquei muito feliz, né? Só que aí, depois veio o medo, né? Meu Deus, e agora? Eu vou estar longe da minha família. Foi complicado. E aí, depois, a sua mãe chegou até a comentar, né? Que Deus ainda tinha mais
coisas ainda para cumprir durante esse período seu, Com né? certeza. Porque a ansiedade foi pouca aí, né? Então faltava mais um pouquinho de ansiedade. Sim. E aí se cumpriu, né? Você conseguiu a Graças a Deus. vaga para a Universidade Federal de Mato Grosso, que agora você está próximo da sua família. Conta um pouquinho como que foi mais essa sensação aí. Foi muito bom, assim, foi uma segunda surpresa. Da primeira vez, ficou claro que era Deus na minha vida, e aí na segunda vez, com certeza, de novo. Eu participei de um processo seletivo à parte da UFMT, então, a parte do SISU, né? Então, eu não usei a minha nota do SISU, eu usei o meu boletim escolar na UFMT, o processo deles que eles têm em quilombola. Só que assim, eu nem tinha visto esse processo. Quem viu foi uma amiga minha, que eu tinha comentado com ela que eu queria participar. Só que como o SISU esse ano mudou, né, ano passado, tava tudo muito incerto. Então eu não sabia se eles iam fazer esse processo seletivo específico. Aí eu não tava sabendo, não tava ligada, já tinha perdido as esperanças. E aí a minha amiga me mandou, falou, Ana Vitória, o processo que você queria participar, tenta, né? Vamos tentar. Eu falei, vamos tentar. Mas assim, já tava preparada pra mudar, né? Já tinha planejado meu chá de casa nova, eu não tava contando com essa possibilidade. Tentou só pra... Vamos ver o que vai dar, exato. né? Aí tentei, esse ano eles usaram a nota de português e matemática apenas, e aconteceu que eu passei, graças a Deus. Mais uma etapa. Mais uma etapa. E eu lembro que, enquanto eu esperava o resultado, tanto do SISU quanto desse processo específico da UFMT, eu orava muito. Então, durante o meu devocional, eu entregava muito isso pra Deus, eu tenho um caderno de oração. Que, graças a Deus, eu olho pra ele, meu coração se enche de gratidão, porque desde o primeiro dia do ano eu colocava lá, eu queria passar na UFMT, em medicina. E aí, quando eu passei na UFGD, eu falei, talvez o plano de Deus pra mim seja diferente, vamos aceitar. Mas aí, graças a Deus, eu percebi que ele só queria fazer de um jeito diferente. Exato. E Deus... foi muito melhor do que eu imaginei. Que bom, que bom. Ele fez, na verdade, gerou em você toda a sua expectativa, né? Que estava ali, Sim. Que seria de um jeito, acabou sendo de outro, mas Deus se cumpriu perfeitamente, né? E Ana, o que eu acho interessante? Você tinha um sonho de passar para medicina, você fez o seu primeiro vestibular, porque muitas pessoas ficam anos tentando, né? E como que você se sente olhando para você agora? Que agora você respira, agora você olha, fala assim, olhando para trás, o que você mais assim se orgulha da sua dedicação ou do que você superou, que você possa também incentivar outras pessoas, porque você veio de escola pública, passou no primeiro vestibular, ainda para a faculdade, que era o seu sonho. Então, assim, compartilha com quem está assistindo como que você se olha agora, né? Não para sua própria vanglória, mas para reconhecimento daquilo que você achou que não daria conta e você superou, e quem está assistindo também possa, né, se inspirar. Eu fico muito feliz, não só por mim, né? Eu fico feliz por pessoas que vêm de realidade igual a minha. Eu vejo isso com pessoas que são da mesma escola que eu. Eu sou do Tiradentes, é uma escola estadual militar. E muitos alunos que estudavam comigo, que ainda estão estudando lá, me procuram para falar o quanto eu sou um exemplo para eles, o quanto eles veem na minha história uma esperança. Porque quem vem de escola pública sabe o quanto a gente se sente muitas vezes muito pequeno. Principalmente em questão de vestibular, porque nem todo mundo tem condições de pagar um cursinho. O ensino da escola pública, infelizmente, ele não prepara a gente para competir com pessoas de escola particular quando a gente vai pro vestibular. Pessoas que às vezes estão em escola pública, mas fazem cursinho, tem gente que não tem condição. Então, assim, muitas vezes a gente se sente pequeno. E aí, muitas vezes, as pessoas abrem mão do sonho delas. Resolvem fazer outro curso, não se permitem sonhar, fazer a medicina porque vem da mesma realidade que a minha. Então, eu fico feliz não só por mim, mas pela força que eu dou para outras pessoas que estão na mesma situação que eu estava ano passado. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo. E eu queria dizer para todo mundo que vem dessa realidade que minha mãe não tem condição de pagar um cursinho presencial para mim, eu não tenho condição de pagar um cursinho. Eu acredito que você é capaz. Tem alunos na minha sala, inclusive, que fazem medicina comigo, que estudaram em casa sozinhos, vendo vídeo do YouTube, vieram de realidade de cidade pequena, que não tem condição também de pagar, e estão lá estudando junto comigo. Então, eu acredito que um sonho é um sonho. Você tem que lutar pelo aquilo que está no seu coração e saber que você é capaz. Quando você se esforça, você consegue sim, independente da realidade que você vem. E isso é o que eu vou dizer para qualquer pessoa que vir me procurar falando da medicina. E eu acredito que qualquer pessoa que tem o sonho de fazer medicina é capaz de fazer medicina sim, se você se esforçar, se você dar o seu melhor.
Amém. E o curso é um curso muito caro, né? Digamos que a pessoa que não passa na faculdade pública, ela vai fazer um curso particular. É um curso muito caro. Então é por isso que o que você falou que é importante, porque às vezes a pessoa olha, fala: "Não, eu nem vou tentar". Porque é um curso que se eu for fazer no particular não dá, e se eu for tentar... Então, assim, já tirar de cara essa barreira, né? É dedicar na certeza que você pode ser uma das pessoas que vai passar, como você fez, né? É por isso, Ana, que eu vejo, todo ano quando tem o Enem, tem aqueles atrasados, né? Gente, eu falo, essa pessoa ou ela não quer passar, ou ela não tem um pingo de responsabilidade com o sonho dela. Porque uma pessoa que faz aquilo para chegar como você disse, é a prova mais importante do ano para quem vai entrar na faculdade. É a pessoa se dá o luxo de chegar atrasada. Porque o Enem, antigamente, os vestibulares eram no período da manhã, na minha época, né? Era vestibular, não era nem Enem, gente. Depois vocês procuram aí o que é vestibular. E aí, era de manhã. Mas justamente por ter muitos atrasos, porque deslocamento da casa da pessoa até o local, para a pessoa que acorda tarde, enfim, o que o Enem fez? Jogou para a tarde. E a pessoa ainda faz de propósito, talvez, né, ou não, mas assim... Então tem a manhã toda, a pessoa podia sair de casa às 7 horas da manhã para estar lá 11 horas. Então não tem uma desculpa para a pessoa chegar atrasada. Então daí já mostra a falta de responsabilidade e comprometimento com aquilo que a pessoa quer. Como você disse, você está esperando o ano todo para fazer a prova que vai te levar para o próximo nível do seu sonho. Né? Porque a gente sabe que o curso de medicina ainda tem mais um processo, mas o principal você entrou, né? E a pessoa ainda chega atrasada. Você não chegou atrasado no dia da prova, pelo contrário, né? Você foi preparada, né? Fui cedo. Uhum. Então eu vejo que a gente precisa ter responsabilidade com os nossos sonhos, né? Sim. Orar por eles e se dedicar a eles. Saber qual é a direção que Deus está dando, né, para esse sonho. E qual que foi o seu sentimento depois que você chegou lá e falou assim: nossa, estamos na aula, é a aula do jaleco que vocês têm, né? Jaleco, pronto, tô aqui dentro. Eu não acreditei. Eu acho que até agora ainda não acreditou muito. Eu fico brincando com o pessoal da minha sala de que horas que vai cair a nossa ficha, porque tá todo mundo assim, por incrível que pareça. Que legal, que legal. A gente luta tanto tempo por uma coisa, e quando a gente consegue e a gente tá vivendo aquilo... Fica até constrangido, né? Exato, você fica sem acreditar, assim. Eu tava lá, tava fazendo juramento, porque a gente faz um juramento, né, na cerimônia do jaleco. E eu tava lá falando juramento e eu não tava acreditando que eu estava lá, né? É muito irreal, porque eu sonho isso desde os meus 11 anos, passei o ano passado inteiro lutando por isso, numa rotina super puxada, e aí quando você finalmente consegue, você fala, não sei, eu senti que eu estava mais preparada, que ia ser uma nova pessoa, não sei, mas é só você vivendo o seu sonho numa nova fase, e aí você fica um pouco, assim, desacreditado. Então, o sentimento que eu senti quando eu pisei lá pra, assim, como estudante acadêmica de medicina da UFMT, foi, assim, de não acreditar mesmo. É muito, muito doido isso. E você tem alguém que você já se inspirava na área da medicina? Quem? E por quê? Com certeza. Na minha família eu tenho um primo meu que ele foi o primeiro médico da nossa família, é o Túlio. E ele é uma inspiração, assim, pela trajetória toda dele. Uhum. Ele passou na UFMT, numa época que ainda não tinham cotas raciais, né? E aí ele passou na ampla concorrência. Ele formou na UFMT, e assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a UFMT forma excelentes médicos concorrendo com pessoas que são da USP, da UFMG. Ele fez residência e formou no Albert Einstein, que é um dos hospitais mais conceituados do Brasil. Então, assim, ele é uma inspiração pra mim, porque ele tem uma trajetória muito bonita, a carreira dele muito promissora, e ele foi o primeiro médico da família, né? Então, assim, é como se você visse que um dos seus conseguiu chegar num lugar que você sonha. Então, é aquela força que dá. Olha só, e você, na sua turma ali, você se interagindo com a sua turma agora, quais são as trocas de experiências que vocês tiveram ali? Pelo que você me falou, coincidentemente ou não, são todos jovens, né? Ou seja, a maioria passaram no primeiro vestibular. Sim, nossa, eu gostei muito dessa característica, porque geralmente a medicina é um curso que tem pessoas que já estão há um tempo tentando. Inclusive você tem amiga que está tentando já 7 anos já. Exato. Tentando, né? Ela faz enfermagem, né? Uma amiga de uma amiga minha.
Então, assim, as turmas de medicina geralmente são compostas por pessoas que já estão há um tempo tentando, ou fizeram outra graduação e desistiram, ou formaram primeiro e foram tentar a medicina. Então, a minha turma, foi uma surpresa boa saber que tem pessoas da minha idade. Então, assim, a faixa etária ali é entre 18 a 21 anos. Tem umas 2 pessoas que já são mais que isso, mas a faixa etária é mais ou menos essa. E tem sido muito legal, porque você vê pessoas, assim, da sua idade, você interage, pessoas novas. Isso é muito bom para a população também, formar médicos jovens. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha um medo meu da faculdade, era não conseguir me integrar muito bem com pessoas da minha turma, porque seriam pessoas mais velhas, porque geralmente falam que pessoas da medicina já são mais adultas, né? E, graças a Deus, foi uma surpresa boa o pessoal da minha turma ser novo, assim, igual a mim. Então é muito legal, é muito engraçado você ver pessoas dessa geração, assim, novas. Você olha e fala, gente, essa pessoa meio doidinha vai ser médica. E aí vai ter gente confiando na vida. Mas assim, são excelentes pessoas, com certeza. A gente brinca e tal, mas são pessoas esforçadas, que estudam. E eu tenho muito, muito orgulho de estar fazendo parte dessa turma. Que legal. E você já sabe o que você quer se especializar? Então, ainda não tenho com certeza, assim, mas eu sou muito apaixonada pela área de neurocirurgia e cardiologia também. São 2 especialidades que eu acho muito lindas. Com certeza é uma opção pra mim, mas eu acredito que ao longo da faculdade possa mudar quando eu tiver contato com outros profissionais e outras áreas. Então, em breve, daqui a alguns anos, teremos aí na nossa sociedade a médica Ana Vitória. Ana, obrigada pela sua participação. Se você quiser deixar suas considerações finais, ou se quiser deixar algum recado para quem ainda está sonhando com o curso de medicina, fica à vontade. Bom, eu queria dizer que eu sei que essa fase da nossa vida ela é muito conturbada, ela é muito difícil. Quando a gente tá nesse turbilhão de cursinho, de escola, de último ano, há anos tentando, é difícil acreditar que um dia a gente vai chegar no lugar que a gente tanto sonha. Às vezes a gente tá estudando no automático, mas já não acredita mais. Mas eu queria dizer que isso passa, vai passar. E se você tá fazendo a sua parte, quer estudar, quer dar o primeiro passo, quer ir nas aulas, quer fazer os simulados, quer se esforçar, você vai chegar lá. Eu acredito que se você sonha com isso é porque alguma versão sua já vive isso no futuro. Então, não desiste, continua. A gente precisa de médicos que realmente sonham com a medicina. Preciso de parceiros de profissão que sejam apaixonados pela profissão deles. A população precisa de médicos assim. E você vai estar fazendo um favor não só para você, para sua vida, para o seu sonho, lutando, né, por aquilo que você espera, mas também para a sociedade. Então, eu queria dizer para vocês não desistirem e que eu espero todo mundo como parceiro de profissão num futuro próximo, se Deus quiser. Aí, isso aí, Ana. Muito obrigada, Ana, pela sua participação, pela sua contribuição aqui com a sua belíssima história. Eu creio que Deus te colocou com esse dom, porque justamente Ele conta com você. E o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Nós vamos ouvir muito o seu nome, através daquilo que você vai fazer. Você ainda vai brilhar muito nessa terra, através da sua profissão, que está apenas começando, e que Deus abençoe aí o restante aí da sua caminhada, abençoa a sua família, né, que quem sofre junto, se alegra junto também. Com certeza. Que tenham muitos momentos de alegria aí daqui pra frente, né, de dedicação. São rotinas diferentes de vida agora, né, sim, mas que lá na frente vai ter também, né, muitos resultados. Com certeza. Bom, e aí, o que vocês acharam do nosso episódio de hoje? Deixe aqui nos comentários, compartilhe para o seu amigo, para sua amiga, e aquela pessoa que você acha que está sonhando muito alto, ou que você acha assim que ela já está desacreditada do seu sonho. Mande esse podcast para ela, mande esse vídeo. Eu tenho certeza que vai encorajar muito mais pessoas a sonharem, a se dedicarem, a também se esforçarem para a realização do sonho. Então eu fico por aqui, você pode acompanhar os bastidores dessa gravação, as fotos lá na nossa rede social. E já segue a gente lá para você acompanhar quem será o próximo ou a próxima convidada aqui do Conexão Ágape Podcast. Então, segue a gente lá, @Conexão Ágape Podcast. E eu espero você no nosso próximo episódio. Até mais!